Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui e estarei estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam muito bem-vindos e hoje no vídeo do Salmo 63. Glória a Deus! Você que já tem a sua espada, a sua Bíblia, pega aí comigo para a gente ver o que o Senhor tem para nos revelar, para nos ensinar nesse salmo no vídeo de hoje. Salmo 63, direto ao ponto. Eu vou ler hoje na versão NVI, a versão que eu gosto de ler, que eu costumo ler aqui com vocês, Nova Versão Internacional. Salmo 63. Já abre aí comigo. Vai ter um subtítulo na minha Bíblia e vai estar escrito assim: Salmo 63. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Eu leio o salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando as partes que o Senhor ministrou comigo. Amém? Vamos lá. Salmo 63, versículo 1 em diante. Acompanhem comigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque Tu és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Amém? Só até aqui. Li o salmo todo. E o primeiro versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 1, onde Davi vai dizer: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Davi aqui, a gente viu no subtítulo que está escrito na minha Bíblia, ele está no deserto de Judá. E Deus, Ele faz isso propositalmente nas nossas vidas. Nós que somos cristãos, Ele nos leva para o deserto. E você vai ver aqui em Davi uma sede na alma dele, por mais que ele esteja no deserto, de buscar a Deus. Na última frase desse versículo vai estar escrito, Davi vai dizer: todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Por mais que as circunstâncias não sejam boas para Davi naquele momento, ele tem uma coisa muito essencial para a vida dele, não só a vida física, no corpo físico, mas para a alma e para o espírito dele. Ele tem sede de Deus, ele tem sede e fome de Deus, porque Deus, Ele nos coloca em provações para nós muitas vezes não perdermos o primeiro amor, porque quando a nossa carne fica muito acomodada, quando o nosso contexto está muito favorável, a nossa carne relaxa e a gente começa a se distrair com os nossos prazeres, os nossos afazeres, as nossas ambições, o que a gente quer. A gente começa a se esquecer do Senhor, porque a nossa carne, ela querendo ou não, inevitavelmente, quando ela está confortável, ela ganha campo dentro do nosso ser.
ela começa a crescer, 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 e o espírito ele vai diminuindo, diminuindo. Por isso que Deus ele vai trazer provações e desertos na nossa vida. Porque Ele quer que nós estejamos sempre com sede, querendo estar perto dEle. E a nossa carne anestesia a nossa consciência de Deus e da presença dEle. Por isso que o Senhor, Ele vai, por misericórdia e amor, nos colocar em provações quando nós estamos sedentos, quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos na prova, na dor. Nós buscamos socorro naquele que é o único que pode nos trazer a resposta das nossas aflições. É por isso que Deus ele nos conduz ao deserto. Assim que nós entramos no Evangelho, na caminhada cristã, é o Senhor que nos conduz e é o Senhor que nos trata no deserto para que nós não venhamos perder essa fome e essa sede do primeiro amor. E se você está no deserto, não deixe as dores, as aflições te afogarem, muito pelo contrário. É aí que você tem que buscar mais intensamente a presença de Deus desesperadamente. Abre a sua boca, ore, peça ajuda ao Senhor, exponha a Ele a sua necessidade, porque é nessa dor que o Senhor quer revelar a sua glória, quer ver andando sobre as águas em direção a você. O próximo versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 2, onde vai estar escrito. Eu vou ler em outra versão, vou ler na ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, uma versão mais tradicional, porque é diferente e eu achei muito interessante. Davi vai dizer: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. É como se eu visse Davi aqui, longe da cidade dele, longe da pátria dele, porque agora ele está no deserto, não sei se fugindo de Saul, não sei se em batalhas, mas ele está longe do templo do Senhor. Mas ele se lembra, é como se ele se lembrasse quando ele entregou a vida para Jesus. E ele sentiu o Espírito Santo de Deus pela primeira vez. E ele começou a sentir aquela alegria e ele lembrava dos dias bons que ele teve na presença do Senhor, toda aquela alegria do Espírito Santo, sabe, enchendo ele na congregação, louvando, adorando o Senhor. E é isso que nos fortalece nos dias de deserto. Quando nós estamos em provações, muitas vezes nós somos assolados por angústias, dores e medos. Mas o que fortalece a gente é a gente parar, meditar e lembrar dos dias bons, do nosso primeiro amor, quando nós estávamos no templo nos primeiros dias, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, e quando foi a primeira vez que tivemos um encontro com esse Deus, com Jesus, como foi bom, como foi prazeroso, como tudo ganhou cor, como a nossa vida ganhou sentido. Ele é a razão da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer de quando nós viemos para o Senhor, da onde que Ele nos tirou e de como foi bom nos encontrar com Ele, e isso tem que despertar em nós um desejo maior ainda de conhecer Ele, de nos aproximarmos dEle, de conhecer o caráter dEle, porque Ele não é um Deus morto, de madeira, de pedra, de pau, mas Ele é um Deus vivo. Ele deseja se aproximar de nós, deseja que nós venhamos buscar a presença dEle, para que Ele venha se revelar a nós. E para isso acontecer é necessário que nós venhamos primeiramente a ter o desejo, a vontade, porque Deus ele não se revela para quem não quer conhecer Ele. Ele se revela para quem tem vontade de conhecer Ele, para quem busca Ele. Mas o que Deus pensa? O que Deus está pensando de mim? O que o Senhor está pensando dos caminhos que eu estou levando? Então, buscando a presença dEle, é que Ele nos se revela para nós. Com esforço, com dedicação, o Senhor vê a nossa vontade, o nosso desejo do nosso coração e se revela a nós. Nós nunca podemos perder esse primeiro amor, esse desejo, esse anseio de estar perto do Senhor, perto da presença dEle, porque é aí, com essa simplicidade, com esse desejo, que o Senhor se revela para nós. Não deixe Satanás nem as lutas tirarem esse desejo do teu coração. Deus ele não está bravo com você. Mesmo que você tenha falhado, se você tem o desejo no seu coração e o amor a Deus de chegar mais perto dele, saiba que Ele também quer, porque esse desejo não vem de nós mesmos.
se não for pelo Espírito Santo de Deus e pelo querer de Deus de se aproximar de nós, nós nunca vamos ter esse desejo de nos aproximarmos dele. Muito pelo contrário, aqueles que o Senhor não quer alcançar, aqueles que o Senhor não quer que venha para ele, ele endurece o coração, de modo que a pessoa é feliz nos caminhos dela e tá tudo bem. Ela não sente anseio, não sente desejo, ela vê as coisas de Deus, não acredita, escarnece, mas aqueles a quem o Senhor escolheu, porque o Senhor escolhe, sim, isso está na palavra, tem vasos de honra e vasos de desonra, Romanos ou Hebreus, não me lembro exatamente agora, e o Senhor é quem faz todas essas coisas. Então, se você tem o desejo no seu coração de buscar a Ele, de agradar o coração dele, o amor por ele, saiba que ele não está bravo com você, muito pelo contrário, ele quer que você nessa tribulação venha buscar mais intensamente a presença dele para que ele venha se revelar a você. Versículo 3 e versículo 5 vai estar escrito: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Versículo 5: a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. É o que eu falei. No versículo 3, nós não podemos perder esse anseio, esse primeiro amor por Jesus. No versículo 5, Davi diz que a alma dele irá ficar satisfeita como em rico banquete, porque na presença de Deus, quando nós entramos naquela presença, naquela glória de Deus, a gente não consegue pensar em mais nada, a gente não consegue pensar nos nossos problemas, a gente não consegue pensar em dúvidas, em adversidade, mas a gente só tem olhos para o Senhor e a gente sente a presença dele de tal forma que nosso corpo fica até anestesiado e fica sentindo uma paz tão poderosa, um amor tão maravilhoso, tão glorioso, tão majestoso. Nós só conseguimos essa paz, esse amor, essa plenitude na presença de Deus. Não canse de buscar, não desista de buscar a presença de Deus, porque só assim a sua alma vai ficar satisfeita, como em rico banquete, como está escrito aqui no versículo 5, Davi vai dizer: a minha alma ficará satisfeita como tem rico banquete, e consequentemente, continuando, com lábios jubilosos a minha boca te louvará, porque não tem como nós ficarmos tristes ou insatisfeitos ou angustiados na presença de Deus. Só na presença dele nós conseguimos ficar jubilosos, ficar plenos, né? Ter essa paz. Mas muitas vezes a gente pode até dobrar o joelho e não conseguir sentir essa paz de imediato, porque existem batalhas no mundo espiritual para que nós não venhamos acessar a presença de Deus. Guerreie contra os demônios, contra a tua alma, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida, e não deixe de buscar a presença de Deus, porque insistindo, orando, que nós vamos alcançar a presença do Senhor. Lembra de Daniel, que passou 21 dias orando em jejum, em oração, e assim o anjo se revelou a ele e disse: Daniel, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, mas o príncipe da Pérsia, que é um principado, um demônio, tentou me impedir, tentou me barrar. Então eu chamei a ajuda do anjo, né, do exército do Senhor, o maioral. Ele veio me ajudar e só assim eu vim conseguir trazer a mensagem para você. Então existem batalhas no mundo espiritual para que a presença de Deus não venha vir, para que a resposta de Deus não venha vir. É por isso que nós não podemos desfalecer. Para fechar esse salmo, versículo 6, 7 e 8 vai estar escrito na NVI: quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqui a gente vê um princípio muito importante na palavra de Deus, nesse versículo 6, 7 e 8 do Salmo 63, que é a meditação em Deus, na palavra que Ele já liberou pela sua vida, porque muitas vezes, irmãos, a gente fica angustiado, a gente fica paralisado, a gente fica pensando demais em problemas que
na verdade, não são nem tão grandes assim, a gente precisa botar aos pés do Senhor. E aquela angústia, aquela tribulação na nossa mente, no nosso coração, rouba a meditação em quem é o nosso Deus, na palavra que Ele já liberou ao nosso respeito. Você se lembra da última palavra que Deus liberou ao seu respeito? Você tem meditado nela? Você olhou a palavra, viu talvez até confirmações através de servos e servas de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia? Você tem meditado nisso? Porque a falta da meditação em quem é o nosso Deus, na bondade dEle, no poder dEle, e a falta de meditação nas promessas que o Senhor tem na nossa vida, na minha e na sua vida, faz com que nós venhamos nos esquecer, porque a nossa natureza corrompida faz isso, a nossa mente não consegue guardar tudo ao mesmo tempo, porque quando a gente vai enchendo ela de outras informações, as informações anteriores vão passando, né? Vão sendo expelidas da nossa mente. Ela vai se esquecendo. Então nós temos que sempre relembrar isso. É por isso que a gente tem que também sempre estar estudando a Bíblia, sempre estar tirando tempo para meditação na palavra, porque a nossa carne, corrompida infelizmente pelo pecado, ela tende a se esquecer da palavra, das promessas de Deus e de quem é o nosso Deus. Lembra do povo no deserto? É muito interessante você estudar sobre a saída do povo de Israel do Egito, porque você vai ver que quando eles saíram, né, foram libertos do Egito, depois de ter visto aquelas maravilhas, aquelas pragas, aqueles sinais do Senhor, ele muito rapidamente vai começar a murmurar. Você trouxe a gente para o deserto para morrer, Moisés? Aí Moisés vai olhar para eles e falar: vocês não estão murmurando contra mim, vocês estão murmurando contra o Senhor que tirou vocês do Egito. E daqui a pouco eles recebem o maná, mas logo em seguida, quando acaba, quando apodrece, eles sentem sede, não vê água, começam a murmurar de novo, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo tendo visto logo depois, a carne deles se esqueceu do poder de Deus tão rapidamente que logo em seguida eles começaram a murmurar de novo. E isso é uma lição para nós, porque nós somos humanos. Nós não somos diferentes deles. Nós temos que sempre estar vigiando para que isso não aconteça. A murmuração não chegue em nós. Por isso que é tão importante nós pararmos tudo e meditarmos não nos problemas, mas sim em quem é o nosso Deus e no poder dele, para que tenhamos força e fé para continuar a nossa caminhada. E meus amados irmãos, até aqui me trouxe o Senhor, né? Até aqui veio a revelação de Deus para mim e para a sua vida. Muito bom, toda honra, toda glória, toda o louvor, né, seja dado ao Senhor, porque sem Ele eu não falo nada, eu não faço nada. Espero muito que esse vídeo tenha sido uma resposta para a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado a você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo, que Deus te abençoe, te ilumine, te ajude sempre nos teus caminhos. E até o próximo vídeo, meus irmãos, se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor Jesus.